A paz de Deus, irmãos. Meu nome é Renato César Schiavone Andrade. Sou da Comum Congregação da 13 de Maio, Central, Piracicaba. Estou dando início nesta noite, no dia 23 de maio de 2021, ao canal CCB Sagradas Escrituras. Neste canal nós vamos passar a inteira Bíblia, as Sagradas Escrituras de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande e poderoso Deus, pelo seu Espírito Santo, um só povo, um só batismo, uma só interpretação das Sagradas Escrituras, um só povo, congregação cristã no Brasil, no mundo, em toda a face da terra. Este é o único povo verdadeiro na face da terra. Esse testemunho começa neste dia, nesta noite. Vamos ler a inteira Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, numa só interpretação, a verdadeira interpretação, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos começar hoje então, irmãos, pelo livro de Gênesis, irmãos, glória a Deus, a presença muito grande de nosso poderoso Deus. Vamos lá então, irmãos, vamos ler, acompanhe a leitura na sua casa, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra, tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Somente até aqui. Irmãos, Deus seja louvado. Então, irmãos, como nós vemos, Deus no princípio criou os céus e a terra. E o que Deus usou para criar toda a terra e os céus, irmãos, eu vos pergunto nesta noite, Deus usou apenas 2 elementos
a água que ele trouxe dos céus e o seu Espírito. Com essas duas substâncias, Deus criou toda a terra e o seu firmamento, as águas superiores. Irmãos? Disse Deus: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, tudo isso Deus fez no princípio. Criou os céus e a terra, irmãos? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E como Deus criou essa luz? A luz que nós conhecemos, que ilumina a terra, é o sol, irmãos? E como Deus criou o fogo das águas, um poder divino, um poder que o homem até hoje nunca na sua existência descobrirá como fazer um fogo das águas, como o sol que Deus criou para iluminar a terra. Que poder imenso, irmãos, do nosso grande e poderoso Deus. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Vejamos bem, a luz dia, filhos da luz dia, onde nós trabalhamos, irmãos? E edificamos os nossos lares, mantemos o nosso lar, Agora veja as trevas, irmãos? O que acontece na escuridão das trevas? O pecado em massa, irmãos? Somente nós, os filhos de Deus, que nas trevas vamos para a casa do Senhor, glorificar, louvar o seu nome. Os filhos das trevas, à noite eles fazem o quê? Pecam, irmãos? Olhe só essa separação, de dia, luz, de noite, trevas. Já há uma separação, entre a luz e as trevas na face da terra. Não há uma comunhão, não é uma comunhão só de luz ou uma comunhão só de trevas, mas há um choque de forças, uma guerra, de Deus e de Satanás. Irmãos, vejamos e entendamos bem as Sagradas Escrituras. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Irmãos? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim o fez. E chamou Deus ao firmamento superior céus. Os céus é feito de água, Esse primeiro céu que rodeia a terra, irmãos? Deus já fez um ser, uma criação superior com as águas, firmamento superior, com águas, e denominou-se céus. Não é isso, irmãos? Vamos mais para frente. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então aqui Deus já mescla, irmãos, a terra com as águas. Uma inferioridade às águas superiores. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e ervas e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele.
sobre a terra, e assim se fez, né? A semente, né? Para continuar a ser produzido, né, irmãos? Então Deus já fez uma procriação, né? Das ervas, dos frutos, de tudo do que se criou na face da terra, para haver uma procriação. Mais para frente nós vamos ver a respeito do homem e da mulher, né, dos animais, que Deus criou, né, para também se procriarem na face da terra. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Né, irmãos? Então, o grande exército de Deus, ele diz claramente que servem para sinais. Né? Os acontecimentos da terra, os exércitos são as estrelas, que Deus assim comanda, modifica, né? Todas as estrelas, conjunto de estrelas, à direita, à esquerda, à metade, você para lá no sul, você para lá no norte, essa constelação a noroeste, e assim Deus faz cumprir toda a sua palavra na face da terra, né, irmãos? Através dos luminares superiores, não é isso? Em que nós, homens, não conseguimos movimentar nada, né, irmãos? Somente Deus é que movimenta, grande e poderoso Deus. Não é isso, irmãos? Vamos continuar, está interessante a leitura de Gênesis, né, irmãos? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, né, irmãos? Que Deus criou das águas e do seu Espírito. Um fato inigualável pelo homem. E o menor para governar a noite, né? O menor é a lua, né, irmãos? O menor, que é Satanás, representa a noite, o Senhor das trevas, a lua. O Senhor do dia, o sol. Quando nós olhamos para o sol de dia, é como se fosse a face de Deus. Como se fala em Provérbios, tudo é vaidade debaixo dos sols. Para aqueles que pecam, a minha face não vereis, somente ao sol contemplareis. Porque Deus, a face de Deus é como um sol, né? Mais forte do que o sol. E o sol na terra representa para nós o dia e a face de Deus, enquanto que a lua representa a face de Satanás, que governa as trevas e a noite. Não é isso, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá, continuando, irmãos. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. Dia Deus, noite Satanás. E fazerem separação entre luz e trevas. O que é da luz é da luz, e o que é das trevas é das trevas. Há uma separação, não há uma união nesses dois fatores, né, irmãos? E viu Deus que isso era bom.
Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Vejamos bem, as aves sob o firmamento dos céus, né, irmãos? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Não é, irmãos? Então nós vemos aqui uma parte científica, né, irmãos? Uma parte em que diz que os animais dos mares saíam e se tornavam seres terrestres, né, irmãos? Muita mutações ocorreram durante essa criação, desde este dia da criação, dos tempos da antiguidade da criação até os dias de hoje. Houve uma grande evolução, e dentre essa evolução, muitos animais saíram dos mares e se tornaram, né, terrestres. Muito interessante isso, né, irmãos? A ciência se encontra aqui também, né? A ciência que o homem tem o conhecimento também, né? E tem a parte espiritual que o homem, né, só pelo Espírito Santo ele vem a entender a palavra de Deus, né, irmãos? Então nós vemos aqui que tudo se encontra na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, tem tudo aqui, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos continuar então, irmãos. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então é para o homem dominar tudo, né, irmãos? Mas com entendimento, né, irmãos? Os animais para comer, né? Como os animais domésticos que devem ser tratados com carinho, né, irmãos? Vemos nesses dias aí o que existem são animais sendo extintos na face da terra pela ganância humana. O homem é o pior criatura, o pior animal, assim dizendo mesmo, claramente, destruidor, diabólico, né, irmãos? Aquele que destrói o que Deus criou com as suas invenções, que poluem os mares, poluem o ar, os carros, a tecnologia humana em geral é destruidora. O homem está levando a humanidade à destruição total do planeta Terra, onde Deus, após essa destruição que virá,
né, fará uma reconstituição de tudo o que Ele mesmo formou. Porque nas mãos dos homens a gente vê o que, né, irmãos? Só a destruição, né, irmãos? Os animais devem ser bem tratados por nós, porque diz a palavra que o leão andará com o cordeiro e comerão juntos a relva da mata, né, irmãos? E nós também governaremos eles, não comeremos mais animais, né, irmãos? Mas comeremos dos frutos, dos cereais apenas. Não veremos mais a morte, o sangue, uma coisa terrível, ossos de animais em nossas mesas, um ser morto e nós comendo a morte, uma coisa horrível, terrível para nós que estamos atrás, né, desta promessa de um paraíso onde não haverá mais a morte, né, irmãos? Para isso que nós estamos aqui servindo a Deus em espírito e em verdade, para um dia nós estarmos nesse tal paraíso prometido por Deus, onde há paz, amor, e não há nada de mal que venha nos atormentar, principalmente a morte, né, irmãos? Louvado seja Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sustentai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Né, irmãos? Toda erva verde. Tem plantas que o homem ainda nem descobriu que ela é uma planta saudável, que serve para alimentação para nós, né, irmãos? Frutos novos, né, que surgem, né, nesses dias, que não existiam no passado, né? Legumes novos, frutas novas, e ainda há muitas ervas, né? Como diz aqui, erva verde a serem descobertas pelo homem, ricas em proteínas, em vitaminas, né? Excelente alimento para o homem a serem ainda descobertas pelo homem. Vamos lá, irmãos? E tudo isso assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E aí sobrou um pedacinho aqui no capítulo 2, onde nós vamos complementar, né, irmãos? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia. Irmãos, é isso, irmãos. Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, irmãos, nós vemos bem aqui que Deus não fez nada no sétimo dia, e assim descansou nesse dia, porque foram 6 dias longos de trabalho, né, irmãos? 7 dias, 6 dias, como para Deus um dia é 1000 anos, um mínimo de 6.000 anos de trabalho, né, irmãos, para formar esta terra nos nossos dias, poucos dias humanos, uma existência insignificante, rápida, onde nós não devemos, agregar bens materiais em primeiro lugar, irmãos, mas estarmos apercebidos com o galardão das boas obras, porque para este mundo nada trouxemos, e deste mundo também nada dele levaremos, a não ser as boas obras. Então quer dizer, quanto mais obras e trabalhos nós fizermos para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mais honrados e ricos seremos para toda a eternidade. Esta é a palavra, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.